Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, eu sou Rutiana Sobrinho e esse é um canal de costura e modelagem de roupas. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma régua para você produzir os seus moldes em tamanho reduzido. Mas você pode estar utilizando essa régua para fazer qualquer outra coisa que você queira em tamanho menor. Então, sem mais demoras, vamos à aula. Eu tenho aqui 3 réguas de medidas com proporções diferentes. A primeira está na proporção 3, a segunda na proporção 4 e a terceira na proporção 5. O que significa isso? É que eu posso fazer qualquer coisa usando essas réguas que cada uma vai ficar num tamanho mesmo sendo a mesma medida. Então, por exemplo, na régua normal eu tenho aqui 10 centímetros, ó, que é esse tamanho aqui. Já nessa aqui, 10 centímetros é isso aqui, ó. Nessa aqui, 10 centímetros é um pouco maior e nessa um pouquinho maior ainda. Eu fiz o corpinho básico usando as medidas das réguas. Nesse aqui eu usei a proporção 4 e nesse aqui eu usei a proporção 5. Então você consegue visualizar a diferença de tamanho de um para o outro. Essas réguas vão facilitar muito o seu aprendizado, porque você vai conseguir fazer qualquer modelo num tamanho menor e isso vai te ajudar bastante porque a gente sabe que para fazer modelagem gasta-se muito papel e além disso você tem que ter um espaço maior. Então às vezes você vê um modelo, mas dá até preguiça de testar porque você tem que gastar uma quantidade enorme de papel, você tem que ter um espaço grande e com essas réguas aqui você vai conseguir fazer o estudo do seu modelo num tamanho menor. Eu vou ensinar a fazer somente um tamanho, mas se você pegar direitinho a técnica, você consegue fazer qualquer tamanho. Eu vou ensinar a fazer a régua na proporção 5, que é essa aqui. Mas eu fiz essa outra num tamanho bem maior do que o normal, para você conseguir visualizar melhor. Só para você ter uma ideia, 5 centímetros nessa aqui, está pegando aqui, ó. 5 centímetros na régua normal, está pegando aqui. E 5 nessa aqui, está pegando aqui. É para você conseguir ver os detalhes. Estou aqui com papel A4 e vou fazer a régua do tamanho dele, que vão dar aproximadamente aí 55 centímetros. Se você quiser que a sua régua tenha mais medidas, é só fazer um papel maior e continuar a sequência que eu vou explicar aqui. Então agora eu vou pegar a minha régua e vou riscar o formato dela aqui no papel, riscando na parte de cima e na parte de baixo. E agora, como eu quero a minha régua na proporção 5, então eu vou usar a minha régua comum para marcar de 5 em 5 centímetros. Então eu vou marcar ali 0, depois 5, depois 10, depois 15 e assim até o final. Se eu quisesse ela na proporção 4, seria a mesma coisa. Eu ia marcar de 4 em 4 centímetros. Então, seria 0, 4, depois 8, depois 12 até o final. A mesma coisa seria com a de 3. Se eu quisesse na proporção 3, seria 0, depois 3, depois 6, depois 9. Só riscar. Por enquanto, não vai colocar numeração, não. É só o risco. Antes de começar a riscar, eu tenho que mostrar um detalhe que faz diferença na hora de riscar ali. A régua, ela não começa com 0 na beirada dela, ela dá um espaço e depois começa o 0. Então, eu vou encostar a beirada da régua na beirada do papel, assim, dessa forma. E aí, eu começo a riscar 0 e a numeração que eu quero ali. Então, como a minha régua é na proporção 5, eu vou marcar de 5 em 5 centímetros. É bom afastar um pouquinho da beirada para fazer a marcação dentro da régua e não para cima dela. Os tracinhos que eu marquei, eu só estiquei eles um pouquinho para baixo. Coloquei no tamanho de 1,5 cm. E é bem fácil, é só encostar a numeração de cima da régua e a de baixo ali nessa linha aqui, ó.
e riscar, que aí você já tem o esquadro e a marcação de 1,5 cm ali. Nos traços que foram riscados, você vai enumerar de 10 em 10, começando com o 0. Esse primeiro traço aqui vai ser o 0. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Lembra da régua que eu fiz em proporção bem maior para você conseguir visualizar os detalhes? Então, se você observar a régua comum aqui, você vê que você tem a marcação de 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Sucessivamente, ou seja, de 1 em 1 centímetro, que corresponde a isso aqui na régua, ó, daqui a aqui. Mas a gente também tem na régua a marcação de meio centímetro, que corresponde a essa marcação aqui, ó, essa. E é essa marcação que eu vou fazer na régua que eu estou ensinando. E para fazer a marcação que eu expliquei agora, você vai precisar de marcar a metade de cada pedaço desse, ó. Como a gente está fazendo uma régua em proporção de 5 centímetros, então eu sei que daqui a aqui eu tenho 5, então metade é 2,5. Então, por enquanto, não fica focando nesses números não, para não confundir sua cabeça. Eu vou tampar aqui só para você não confundir. Então, agora eu vou marcar metade de cada pedaço desse. É só eu marcar ali 2,5 cm na régua comum. Então, se você está fazendo uma régua de proporção de 4, você vai marcar metade do valor ali, que no caso é 2. Se você está fazendo uma régua na proporção de 3, você vai marcar metade, que é 1,5. Aqui eu só passei canetinha em cada traçado que eu acabei de fazer e cheguei eles um pouquinho para baixo com a largura de 1 centímetro, igual fiz nos anteriores. E agora eu vou enumerar os traçados que eu acabei de fazer da seguinte forma. No primeiro traçado será 5. Como aqui eu tenho 10, o próximo traçado será 15. Aqui eu tenho 20, o próximo traçado será 25. Aqui é 30, aqui será 35. Aqui 40, 45, 50, 55. Voltei aqui com a régua de proporção maior para te explicar como fazer esses tracinhos, que representa os milímetros. Então, se eu estou fazendo uma régua de proporção 5, eu vou contar da seguinte maneira. A partir do 0 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e eu marco o primeiro tracinho. Depois, continuando, 1, 2, 3, 4, 5, marco o segundo tracinho, e assim até o final. Se eu estou fazendo uma régua de proporção 4, eu vou contar da seguinte maneira. A partir do 0, 1, 2, 3, 4, marco o primeiro tracinho. 1, 2, 3, 4, marco o segundo tracinho. E se eu fizer de proporção 3, da mesma forma. Marco a partir do 0, 1, 2, 3, marco o primeiro tracinho. 1, 2, 3, marco o segundo tracinho. E assim até o final. Então, aqui como eu estou na régua de proporção 5, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e marcar o primeiro tracinho ali. Eu fiz o mesmo esquema que eu fiz anteriormente, acendi cada tracinho desse com a canetinha e estiquei ele um pouquinho para baixo com a largura de meio centímetro. Eu quero fazer também uma correção, que eu falei que cada tracinho desse representa os milímetros. Representa sim, mas é nessa régua aqui, na régua comum. Aqui daqui a pouquinho eu vou te explicar como é que ele funciona ali. Agora eu vou dar um pontinho em cada pedacinho desse, na metade deles. Em cada pedacinho aqui eu vou dar um pontinho dessa forma, ó. No primeiro pedacinho aqui, eu dou um pontinho. Agora no segundo, dou mais um pontinho. No terceiro, e assim até o final.
Depois de marcar os pontinhos, a régua está finalizada e eu vou te explicar como que faz para usar. Aproximei mais a régua para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos lá. Para cada pontinho marcado na régua, que foi a última marcação que a gente fez, representa meio centímetro. Cada tracinho que foi feito antes dos pontinhos representa 1 centímetro. Se você tiver dificuldade, você pode fazer como eu fiz, só puxar o traço para baixo, assim, e escrever. Então aqui dentro desse espaço eu tenho 4 centímetros, ó. 1 centímetro, 2, 3, 4. Agora, digamos que você quer fazer uma medição de 12 centímetros. Então, até aqui eu tenho 10 centímetros. E agora eu conto mais 1, 2 tracinhos, que corresponde a... Aqui tem 2 centímetros. Então, eu tenho 10 com mais 2, 12. Agora, digamos que você queira marcar aí 13 centímetros e meio. Então, até aqui eu tenho 10. Aí eu vou contar 1, 2, 3, né? 10, 11, 12, 13. Com mais meio, 13,5. E aí você pode fazer essas marcações aqui dentro da régua do jeito que você achar melhor aí para entender. Se você quiser, você pode estar diminuindo a largura da régua, igual eu fiz aqui, ó. Fica mais fácil de trabalhar com ela. Atrás da régua eu colei um papel mais durinho, é até um papel reciclado, tá até manchado, e escrevi também a proporção que ela representa, para não confundir depois. E assim o tutorial está finalizado. Se ficar alguma dúvida, ainda mais que é números, né? Às vezes confunde um pouco a cabeça, pode me perguntar nos comentários que eu respondo. Não saia desse vídeo sem antes meditar no versículo da palavra de Deus que eu vou deixar aí para você. Eu vou ficando por aqui, mas antes de você ir, assista também esses 2 vídeos que eu deixo de indicação para você. Fica com Deus, até a próxima, tchau!